Parentes inoportunos. Olha só que tema joia para a gente conversar hoje, em dia de jogo do Brasil, né? Talvez você tenha voltado da casa de um parente assim, complicado, difícil, está com a cabeça quente aí, né? Ou então recebeu dentro da sua casa algum parente difícil, complicado. Chegou o momento da gente processar as nossas tristezas com relação a esse assunto e de buscarmos caminhos para lidarmos com gente que nem sempre facilita a nossa vida. Vamos lá? Quem são esses parentes inoportunos? Eu procurei encontrar uma forma de resumir quase todos eles que sempre estão presentes nos nossos círculos. Os primeiros são os do tipo Anitta Machado. Sabe aquela coisa da Anitta, cantora? Gente como Anitta nunca chega, sempre estreia, né? Parentes assim são parentes que exigem as luzes dos holofotes o tempo todo para elas. Quando essas pessoas falam, elas querem ser ouvidas, e elas não dão muita bola não quando outras pessoas estão falando. Você tem parentes tipo Anitta Machado? Um outro tipo de parente inoportuno são os do tipo Cristiano Ronaldo. Sabe aquele negócio do jogador de Portugal, Cristiano Ronaldo? Então, existem parentes que são como ele. Não basta jogar bem como Cristiano Ronaldo, tem que sair bem no telão. E é por isso que ele fica olhando para a sobrancelha para ver se está tudo em ordem, se está tudo certinho, se ele está saindo bem na pose. Parentes assim não se contentam em estarem bem na sua vida profissional. Eles ficam publicando todas as vantagens que possuem nos grupos de WhatsApp, de Facebook. Eles são muito espaçosos, eles são snobs, né? Quando eles vão para um restaurante, eles fazem questão de contar para aquele outro membro ou para aquela outra membro da família que não tem condições financeiras de fazer o mesmo, só para fazer fusquinha. Existe um terceiro tipo de parente inoportuno, que são os do tipo Sônia Abraão, né? São pessoas encheridas. Todo mundo tem uma Sônia Abrão na família, vamos falar a verdade. Todo mundo tem. Alguém que vive fazendo perguntas e comentários desnecessários, como por exemplo, nossa, eu estou com a sensação de que você engordou um pouquinho, né? Ou então perguntam assim, você ainda está solteira? Você ainda não conseguiu um namorado? Ou depois do casamento, depois de 1 ano de casamento, você ainda não teve filhos? Depois de um filho, você ainda não pensou em ter o segundo filho? E depois do terceiro, nossa, por que 3 filhos? Né? Tanta coisa. Tem gente que é parente do tipo Sônia Abraão. Tem também aqueles que são do tipo Nelson Rubens, que não apenas guardam as informações sobre os outros, mas que gostam de fazer uma fofoca. Tem gente que adora isso. Tem gente que adora fazer intriga o tempo todo. Eles não conseguem guardar segredo, eles ficam espalhando os furos da vida dos outros familiares, mas odeiam quando alguém decide falar alguma coisa a seu respeito. Parentes inoportunos também existem no tipo Antônio Salieri. Eu não sei quantos de vocês se lembram de Antônio Salieri, mas ele era um músico da corte austríaca que conviveu com Mozart. E enquanto ele não via Mozart, ele não concorria com Mozart, ele era um deleite de alegria só, né? Ele se dava muito bem com as suas composições, mas quando ele encontrou Mozart, ele foi tomado pela inveja, porque enquanto ele tinha que se esforçar muito para fazer o seu trabalho, Mozart fazia tudo por música, literalmente, né? Um grande compositor, um compositor por inspiração pura, né? E ele tinha muita inveja. Existem parentes que são assim, eles nunca conseguem se alegrar com as nossas conquistas, com as nossas realizações. Se a gente se dá bem, parece que eles assim ficam tristes, né? E quando a gente se dá mal, a gente percebe até no canto dos lábios deles um certo sorriso de contentamento. Existem parentes assim, e acho que não é só na minha família não. Existem os do tipo Marília Gabriela, sabe,
a Marília Gabriela, que ela é entrevistadora. Gente que sabe de absolutamente tudo, independentemente do entrevistado, dos assuntos que são postos à mesa. Esses parentes sabem de tudo. Eles sabem tudo sobre moda, eles sabem tudo sobre esporte, eles sabem tudo sobre religião, eles sabem tudo sobre espiritualidade, sobre absolutamente tudo. E como é chato conviver com alguém que sabe tudo, né? Não tem nada que você possa dizer que surpreenda, que gere espanto, que encante. É como se a gente fosse gente muito previsível. Existem também os do tipo tio Patinhas. Esse aqui eu tenho certeza que muitos de nós temos dentro dos nossos círculos familiares, né? São aqueles que se escondem na hora de pedir a conta numa pizzaria, né? Eles vão ao banheiro, né? Para ver se de repente algum parente um pouco mais generoso decide pagar a conta por eles. São aqueles também que em festa de casamento de parente, eles sempre se levantam para dizer assim: viu, a gravata quem vai cuidar sou eu vou ajudar a vender a gravata para você. E ele assume essa responsabilidade porque é uma forma dele não ter que comprar um pedacinho da gravata, né? É um sujeito avarento mesmo. Existem também os do tipo Fausto Silva. Em épocas de Copa do Mundo, esse tipo de parente sobra dentro dos nossos encontros, né? Os piadistas, aqueles que contam histórias, e muitas vezes eles não se dão conta de que essas histórias e que essas piadas já foram contadas inúmeras vezes. Existem também os do tipo zangado, os que são muito mal-humorados, que sempre acordam de mau humor, que nunca gostam da comida que o grupo vai comer no domingo, na hora do almoço, e que só conseguem ver o lado ruim das coisas. O duro de conviver com parentes assim é que eles sempre precisam ser afagados o tempo todo, uma comidinha especial, o melhor lugar na mesa, para ver se de uma forma ou de outra a gente arranca pelo menos um sorrisinho deles. Existem também os parentes do tipo Gleice Hoffmann. Parentes do tipo Gleice Hoffmann, que são aqueles que vivem defendendo os filhos pequenininhos dos primos malvados, né? Existem pais que são assim, vivem defendendo os filhos como se eles fossem os seus bibelôs, como se eles nunca fizessem nada de errado. A culpa sempre está com os outros. Quantas brigas a gente já não teve em família por conta disso, né? Existem também os parentes do tipo Homer Simpson, que são parentes sem noção alguma. Eles ficam contando a história do namorado, das pessoas que estão na mesa, dos ex-namorados, com a presença dos atuais maridos e esposas. Horrível, né? Não tem quem não saia de uma roda como essa, de um jantar como esse, bravo, chateado. E por último eu menciono aqui os do tipo Jeca Tatu, que são aqueles preguiçosos à beça. Eles sempre chegam atrasados no almoço de família ou no jantar para não ter que ajudar com absolutamente nada. E eles saem mais rápido também para não ter que ajudar na lavagem da louça, né? Eles fogem de todo tipo de trabalho o tempo inteiro. Existem algumas verdades inquestionáveis sobre esses parentes inoportunos. A primeira verdade é a seguinte: todo mundo tem pelo menos um exemplar. Eu contei aqui para vocês várias possibilidades de parentes inoportunos e certamente você disse: eu tenho um assim. Pelo menos um exemplar desses a gente tem dentro das nossas famílias estendidas. Segunda verdade, eles nunca percebem que são complicados. Essa é uma lógica triste, mas uma lógica que sempre acontece. As pessoas complicadas são percebidas por todo mundo. Todo mundo sabe que elas são complicadas, difíceis, muitas vezes indesejadas, mas elas mesmo não conseguem perceber isso. Elas mesmo não conseguem se enxergar no espelho para poderem se reinventar para o futuro. Em terceiro lugar, é impossível mudar o jeito que eles vivem. Essa é uma verdade
da qual a gente precisa se apropriar. A gente precisa crer nesse negócio porque nós não temos condições de mudar ninguém. Não adianta você tentar mudar a sua cunhada ou seu cunhado, a sua sogra, o seu genro. Não adianta você tentar mudar aquela sua prima que pega no seu pé há tanto tempo. Sabe por quê? Porque eu e você não temos recursos para fazer isso. A mudança dos outros não está nas nossas mãos, nunca. No máximo, na melhor das hipóteses, o que a gente pode fazer para melhorar uma relação com qualquer tipo de parente assim, é interceder por elas para que Deus faça algo na vida delas. E ao mesmo tempo, orar para que o Senhor faça uma obra na nossa vida, no nosso coração. Por isso é importante que hoje, ao invés de ser tentado a simplesmente lembrar de pessoas complicadas, que você olhe para o seu próprio coração e com humildade procure perceber quais são as arestas que precisam ser aparadas na sua vida, no seu coração. Por fim, precisamos aprender a conviver com eles. Parentes não são como sócios, não são como vizinhos. Porque sócios e vizinhos a gente tem por determinado período de tempo. E se por alguma razão a gente vê que não vai dar certo, a gente simplesmente muda, a gente vai para um outro lugar, a gente vai arejar a cabeça. Mas parente é parente. E com muitos deles a gente vai ter que conviver o restante dos nossos dias. E se a gente vai ter que conviver, a gente precisa aprender como. É aí que entra o texto de hoje, o texto de Mateus capítulo 5, versos de 38 a 48. São palavras de Jesus, incentivando a gente a um desenvolvimento relacional bem interessante. Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Vocês ouviram o que Moisés disse lá no passado, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sempre que a gente lê um texto como esse, é muito natural que uma pergunta preliminar emerja no coração da gente. E a pergunta é exatamente essa: se Deus é tão bom, como a Bíblia assim o diz, como os cristãos afirmam por aí, por que é que Ele orientou os nossos antepassados, através da liderança de Moisés, a viverem a partir da lógica do olho por olho e dente por dente? Não é uma boa pergunta? Se Deus é tão gracioso, por que é que um dia lá no passado Ele incentivou as pessoas a viverem dessa forma? Olho por olho, dente por dente, não passa para a gente a sensação de uma postura vingativa, revanchista? Não é exatamente isso que passa para a gente a ideia?
Mas não é o que essa palavra gerou no coração dos primeiros ouvintes. Eu queria a sua atenção para você entender um pouquinho isso. Lá no passado, quando Deus trouxe essa palavra para os antepassados, o contexto era um contexto muito diferente do nosso. Um contexto onde a maldade, a perversidade eram tão grandes e tão absurdos, que uma palavra como essa surgia como algo gracioso, cheio de amor e de bondade. Vou te dar um exemplo. Naquela época era muito comum, quando alguém tinha uma roupa roubada do varal, essa pessoa imediatamente procurava descobrir quem roubou a roupa do varal. Ele se sentia na liberdade de ir até a casa do sujeito, pegar um dos seus filhos e acabar com a vida dele. Aí olhava para o parente, olhava para o vizinho e dizia assim: para você aprender a nunca mais roubar as minhas meias, viu? Esse era o nível de maldade que existia naquela época. Uma maldade completamente descompassada, absurda, ignorante. Se Deus desse um mandamento tal qual o mandamento do amor aos inimigos naquele período, essa ordem seria tão absurda, mas tão absurda, que ela não surtiria os efeitos naquele momento. Então nós temos aqui nesse texto a lembrança do que nós chamamos de revelação progressiva de Deus. Olho por olho, dente por dente, nunca foi o objetivo maior do nosso Deus, mas ele foi o primeiro degrau da construção de um amor irrestrito a todas as pessoas, manifestado por Jesus Cristo. Um primeiro passo para que as pessoas pudessem aprender e a sociedade pudesse assimilar os princípios do amor. A convivência com parentes inoportunos requer, segundo esse texto, o cultivo de algumas disposições interiores, se você quer se relacionar bem com seus parentes. Assim como eu pretendo também, a gente precisa mudar algumas coisas aqui dentro. Algumas disposições nossas precisam mudar. A primeira delas, a disposição de abrir mão do orgulho ferido. A gente precisa abrir mão do nosso orgulho ferido. Quem disse isso para a gente é Jesus, no versículo 39. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. A gente tem a tendência de ler esse texto, é um texto muito conhecido de muitos de nós, imaginando que o que Jesus está tentando fazer é não estimular a violência física, mas na verdade não é o que o texto está querendo dizer. Porque o texto fala a respeito de alguém ferindo o rosto do outro na face direita. A maioria da população é destra. E quando golpeia uma outra pessoa, esse golpe chega em que face do rosto de uma pessoa? Na face esquerda. Uma pessoa golpeando com a mão direita, normalmente chega na face esquerda. E o texto diz que se alguém o ferir na face direita, ou seja, é algo diferente de violência física. É como algo que acontecia naqueles filmes antigos, quando alguém queria desafiar o outro, eles tiravam a luva, lembra disso? E eles então batiam com a luva no rosto da pessoa na sua face direita, como que desafiando a honra do outro. O que Jesus está tentando dizer aqui, olha, se vocês querem conviver bem com parentes, vocês precisam sim abrir mão do orgulho ferido. Do orgulho ferido. Gente com o orgulho ferido está sempre indisposta a perdoar o mal que lhe foi feito por uma simples questão de honra. Às vezes, a questão em si que gerou uma discussão, um problema entre um familiar e outro, nem é tão grande. Nem é tão complexa, mas o assunto fica grande, porque uma das partes pelo menos diz assim: isso foi feito na frente dos outros, eu fui envergonhado,
Eu fui injustamente tido como uma pessoa má. Você maculou a minha reputação. E isso faz com que uma coisa pequena se torne uma coisa muito grande. Jesus está dizendo: se vocês querem conviver bem dentro dos seus relacionamentos, e isso inclui os nossos relacionamentos familiares, a gente precisa abrir mão do nosso orgulho bobo, do nosso orgulho besta, que muitas vezes tem inviabilizado a solução de coisas desse tamanhinho aqui. Desse tamanhinho aqui. Gente com orgulho ferido está sempre anotando o nome de pessoas que lhe fizeram mal em seu caderninho de registro de pessoas más, né? Basta uma coisa ruim, basta uma palavra torta, maldita, e então essa pessoa é colocada nesse caderninho e nunca mais tem a chance de se redimir. O problema dessa história de nós registrarmos o nome de algumas pessoas e as maldades delas, é que a gente coloca sobre elas um estigma. Elas são mentirosas, elas são malvadas, elas são perversas, e dentro desse estigma, elas não conseguem nunca mais sair desse lugar. Se a gente quer conviver bem, a gente precisa perceber que gente com orgulho ferido está sempre pronta para usar a lembrança do mal que lhe foi feito com uma carta definitiva. Pá! Quando surge uma questão, o sujeito puxa da manga a lembrança de algo que aconteceu no passado e faz assim, pum, joga na mesa. Já não se discute mais o que está acontecendo no presente, mas se ganha a discussão usando uma carta lá do passado. Você pode ganhar uma discussão assim. Você pode ganhar várias discussões assim. Pode sim. Mas você vai perder a boa convivência. Você vai perder a saúde familiar vivendo dessa forma. A convivência com parentes inoportunos requer também, como disposição interior, o desprender-se de coisas tolas. Coisas tolas. Quantos probleminhas pequenos não detonam famílias inteiras? Jesus diz no versículo 40, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Leva, toma, fica com você. É engraçado como Jesus lida com os bens dele, né? Ele lida de maneira a não dar a importância que nós, no mundo capitalista, damos. E talvez seja por isso que Jesus era alguém que vivia sem ansiedade, era alguém que vivia sem estresse, era alguém que vivia sem a neura de um dia perder o que se construiu. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Coisas tolas que têm dividido famílias. A disputa por quem cozinha melhor. Parece brincadeira, mas existem famílias onde pessoas estão brigadas por conta dessa disputa. Quem cozinha melhor? A esposa ou a sogra? Aí fica aquela coisa, quem faz a melhor bacalhoada na Páscoa? Quem faz a melhor rabanada no Natal? Que bobagem! Que bobagem! Em segundo lugar, a disputa por quem tem o corpo mais sarado. Essa disputa começa cedo, lá na adolescência, quando as meninas ainda são pequenas. Duas primas brigando por conta de quem é mais bonita, de quem recebe os olhares dos meninos. E aí os anos vão passando, 20 anos, 25 anos, 30 anos, e as duas primas continuam brigando. 35, 45 anos, 50 anos, está todo mundo puxado de tanto fazer plástica e ainda continuam brigando por conta da sua beleza. Que coisa fútil, boba, tola. Também a disputa por quem tem mais sucesso profissional.
Isso acontece muito entre alguns homens, né, que gostam de pontuar assim, só para compartilhar mesmo um motivo de oração, porque eu tive um belo de um desafio, e esse desafio vai me colocar numa situação muito privilegiada na empresa, mas privilégios vêm com responsabilidades. Então, por favor, esteja orando por mim. Aí você fala isso para o sujeito que está desempregado. Esse tipo de coisa não constrói. Esse tipo de postura só detona os relacionamentos familiares. Ainda como disposição interior, Jesus nos incentiva a oferecermos saldo a quem precisa. Saldo a quem precisa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, diz Jesus no versículo 41, vá com ele 2. Vá com ele 2. Não são raras as vezes em que surge uma situação dentro do contexto familiar e a gente precisa andar 1 milha com uma determinada pessoa. Andar 1 milha significa aguentar uma pessoa nas suas debilidades, aguentar uma pessoa nas suas fraquezas, aguentar, suportar uma pessoa quando a presença dela não é desejável. Às vezes a gente tem que caminhar 1 milha. Aí vem Jesus e diz assim: uma não. Se tiver que caminhar, caminha 2. Vai um pouco além daquilo que as pessoas por aí fazem. Porque as pessoas por aí não têm os recursos que eu tenho depositado no coração de vocês. A minha graça e o meu poder vão dar a vocês condições de fazerem isso. Caminhem a 2ª milha. Como oferecer saldo àqueles que precisam? Não reduza seus familiares às pisadas na bola que eles dão. Essa é uma tendência que a gente tem, né? A gente reduz a pessoa, o parente, à pisada na bola. O seu parente não é a pisada na bola. Ela é muito mais do que isso. Ela é uma pessoa com as suas histórias, ela é uma pessoa com as suas demandas, ela é uma pessoa que é tão frágil quanto você e eu, e que erra como você e eu. Mas nem sempre essa pessoa errou contra você. Outras coisas surgiram. Não apague da memória os bons momentos vivenciados com essas pessoas. Que tendência é essa nossa de quando a gente enxerga alguém pisando na bola contra a gente joga tudo que a gente vivenciou com a pessoa de bom, de gostoso, no ralo. E a gente tritura como quem tritura cascas de maçã naquelas maquininhas de cozinha. Pronto, acabou. Não se esqueça também de como você também precisa de saldo por aí. A gente deve dar saldo porque a gente precisa de saldo. Em alguns momentos a gente é que pisa na bola. A gente é que diz coisas que a gente não deveria ter dito, e a gente fica com aquela sensação de, puxa, se eu pudesse segurar essa palavra de novo, eu guardava para dentro de mim. Nós precisamos de saldo, dentro das nossas famílias, nós precisamos de saldo na nossa relação com Deus. E é exatamente quando a gente percebe a nossa necessidade que o nosso coração tende a ser um pouquinho mais compassivo com quem precisa do mesmo. A 4ª disposição é oferecer auxílio ao necessitado. Oferecer auxílio ao necessitado. Não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. É bom a gente lembrar que esse texto não é primariamente um texto voltado para a família, para parentes. Mas isso não significa que a gente deva excluir os parentes e familiares desse tipo de contexto. Às vezes eles precisam mesmo. Não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Eu tenho visto assim de maneira muito triste algumas pessoas que são mais compassivas fora de casa, fora do contexto familiar, do que dentro do contexto familiar.
Sabe por que isso normalmente acontece? Por conta da inveja, por conta das nossas disputas, das nossas intrigas. Isso faz com que o nosso coração se endureça e sejamos capazes de cuidar de gente que a gente nem conhece, desprezando e dando as costas a quem convive com a gente e precisa do nosso apoio. Oferecer auxílio ao necessitado requer vistas grossas para com os seus equívocos. Quando um parente começa a precisar de uma ajuda, há uma tendência que emerge no coração da gente. Esse sujeito está com problema de novo nessa área, é complicado, viu? Sempre usou mal o dinheiro, sempre administrou mal as coisas. Eu não vou ajudar, não. Acho que a pessoa tem que assumir as suas consequências. Esse tipo de postura, às vezes, é válida. Mas quando o problema do outro chega a um nível de necessidade básica, afirmar esse tipo de coisa é tão somente uma tentativa de dar vazão à nossa falta de generosidade, à nossa falta de amor. Se existem necessidades básicas não supridas na vida dos nossos parentes, nós temos a responsabilidade diante de Deus de supri-los. Não virem as costas. Não virem as costas. Oferecer auxílio ao necessitado também requer vistas grossas para com os méritos. Tem gente que pisa na bola com a gente a vida inteira. E aí quando a pessoa chega para a gente e pede alguma coisa, cresce no nosso interior aquele desejo de dizer aquele não bem babado assim, né? Não. Com nuances de veneno assim, né? Para que o outro possa sofrer o que a gente sofreu. Jesus diz, isso as pessoas aí fora fazem. O mundo está aí fora dessa forma que a gente tanto critica, porque as pessoas vivem assim o tempo todo. Mas se vocês são meus discípulos, e se vocês querem mudar o mundo ao meu lado, expandindo o meu reino sobre a face da terra, vocês precisam agir diferente. Vocês precisam agir como eu, diria o Senhor, porque eu não olho para o mérito de vocês quando vocês precisam de perdão. Eu não olho para o mérito de vocês quando eu derramo as minhas bênçãos ao coração de vocês. É fruto de graça. É favor imerecido. Oferecer auxílio ao necessitado também requer vistas grossas para com os retornos. Tem gente que só se dispõe a ajudar no contexto familiar um necessitado quando tem algum interesse por trás disso. Se eu fizer isso pela minha sogra, se eu fizer isso pelo meu cunhado, pela minha cunhada, pela minha prima, talvez ela me olhe diferente lá na frente e a gente possa ter um relacionamento especial. Eu queria que fosse assim, mas a gente sabe muito bem que as coisas não funcionam dessa forma. Nem sempre o bem que a gente faz àqueles que nos cercam volta para a gente com esse retorno tão interessante. Por isso, a gente precisa aprender com Jesus. Certa vez, alguns leprosos se aproximaram de Jesus, clamando por misericórdia. 10 homens leprosos. E o que ele fez? Ele manifestou a cura sobre os 10. E os 10 viraram as costas e seguiram o seu caminho. E eu fico imaginando Jesus olhando aqueles homens dizendo, puxa vida, ninguém vai voltar para me agradecer, ninguém vai voltar para se render aos meus pés, e de repente um deles retorna e se rende a Jesus, o agradecendo, assumindo uma postura de discípulo. Mas apenas um voltou. Os outros 9 foram embora.
E assim funciona também quando a gente é generoso. E nem por isso a gente deve abrir mão da responsabilidade de sermos generosos. Além de algumas disposições interiores, o texto bíblico incentiva a gente a termos algumas atitudes construtivas. Não basta que o nosso interior mude, as nossas disposições mudem. Atitudes são importantes. Atitudes. E quais são elas? A primeira, a intercessão regular. Versículo 44 diz: orem por aqueles que os perseguem. Ah, Renato, orar pelos parentes eu oro, mas assim, orar pelos parentes que me perseguem, aí não. Aí é complicado. De fato é complicado, mas é imprescindível. Porque é exatamente nesse contexto, gente, presta atenção nisso, de intercessão por uma pessoa complicada dentro do contexto da nossa família, do nosso contexto de trabalho, é que a gente expõe o nosso coração, os nossos sentimentos diante de Deus, e a gente corre o risco de ter esses sentimentos aplainados dentro da gente. Não ore, não interceda por pessoas complicadas, e a primeira coisa que vai acontecer com você é que você vai viver aprisionado por alguns sentimentos, tais como a ira, o ódio, a maldade, a vontade de oferecer algum tipo de revanche. Isso não vai fazer bem a você. E interceder pelas pessoas complicadas da nossa família é importante também, porque se existe alguém nesse mundo capaz de fazer alguma coisa por algum membro complicado da nossa família, esse alguém é o Senhor. Somente Ele. Como a gente conversou no começo, eu e você não temos condições de mudar aqueles que nos cercam, com a nossa força, com o nosso entendimento, mas o Senhor tem. E interceder por pessoas assim é um movimento altamente subversivo. Por quem é que você precisa orar nas próximas semanas? Quais os parentes inoportunos que precisam receber da tua parte algumas orações, alguns pedidos? Quem são essas pessoas? Em segundo lugar, como atitude construtiva, nós que somos discípulos de Cristo, precisamos oferecer saudação cordial. Ai meu, como as coisas vão ficando apertadas, né? Eu falo aqui, não penso que a coisa fica leve para o meu lado, não. Fica complicada. Eu sou o primeiro que ouço o que eu estou dizendo. Saudação cordial. Jesus está dizendo aqui: e se saudarem apenas os seus irmãos com quem vocês se dão bem? Gente que pensa como vocês, gente que age como vocês, gente que frequenta os mesmos lugares que você, gente que não te provoca, gente que não te desafia, gente que não te agride. O que é que vocês vão estar fazendo demais? Diz Jesus. Até os pagãos fazem isso, até pessoas que não acreditam em Deus agem dessa forma por conta do seu próprio egoísmo. Em terceiro lugar, atitudes construtivas. O serviço desinteressado. Versículo 47 diz: dê a quem lhe pede. Dê a quem lhe pede. Tem algum parente seu precisando de ajuda? Mesmo que seja o sujeito mais complicado, ou a mulher mais complicada, como discípulo de Cristo, e por causa de Jesus, estenda a mão. Ofereça o que a pessoa precisa. Se são recursos, que sejam recursos. Se são orações, ofereça orações. Se tempo para conversar e tomar um café, tempo para conversar e tomar um café. Se alguém para simplesmente cuidar da casa por algum tempo, alguém para cuidar da casa durante algum tempo. Dê a quem lhe pede. Serviço é uma das posturas mais características da vida de um discípulo de Cristo.
Mas a outra pessoa não merece. Mas a gente não está trabalhando com o mérito da pessoa. A gente está trabalhando com a graça que foi derramada do alto por Jesus no nosso coração. E a última atitude construtiva, o amor altruísta. Amor altruísta. Versículos 44 e 46. Amem os seus inimigos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Amor é marca distintiva daqueles que se encontram com Cristo. E se a gente não for marcado por isso, a quem é que a gente espelha? A quem? Amor altruísta. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Normalmente a gente olha para um texto como esse e a gente fica um pouco confuso, porque a gente às vezes entende o amor como um sentimento. E esse versículo como um desafio para que a gente sinta paixão, amores transbordantes de afetos por uma pessoa da nossa família com a qual a gente não se dá bem. E não é o que o texto está tentando dizer para a gente. Porque amor, biblicamente falando, no contexto das Escrituras, é muito mais, ou é primariamente, uma decisão. É primariamente uma decisão. E da onde a gente percebe isso? Do texto mais conhecido das Escrituras, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que decidiu dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue pensar nos sentimentos do Pai, dando o próprio Filho por quem não merecia a salvação, eu e você? Ai, que gostoso pegar o meu filho e sacrificar o meu filho numa cruz. Não tem nenhum tipo de delícia nisso. Não tem nenhum tipo de encantamento nisso. Só uma decisão de amar, fazendo o necessário para que esse amor cure, resgate e salve. Foi assim que Deus decidiu nos amar. E é assim que Ele deseja que a gente ame também. O versículo 46 termina falando a respeito de uma recompensa que nós haveremos de receber nos céus. A gente não sabe quase nada a respeito disso. A Bíblia chama essa recompensa de galardão. A gente não sabe o que é, mas é um presentão que está sendo preparado por Deus na eternidade para aqueles que vivem dessa forma. E se é presente vindo da parte de Deus, a gente só pode esperar coisa boa. A gente só pode esperar algo que seja eterno. A gente só pode esperar algo que seja pleno para o nosso coração. A gente só pode esperar algo que seja simplesmente incomparável a tudo quanto a gente já viu e já provou nessa vida. Mas um presente para aqueles que têm se dedicado aos outros em amor. Em amor. Ai, ai. Eu não sei como é que você se sente diante do desafio de desenvolver 4 disposições como essas, e 4 atitudes construtivas como essas, mas a gente se sente pesado, não é verdade? Por que é que a gente deveria se esforçar nessa direção? Versículo 45 diz: para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Esse texto, ele me choca, e ele às vezes, ele parece ser algo contraditório com outros textos bíblicos que afirmam
que nós somos recebidos completamente pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Esse texto deixa claro que o amor de Jesus não substitui o nosso compromisso de agir com boas obras. Quem entende isso melhor do que eu é o irmão de Jesus, chamado Tiago, que certa vez disse que a fé sem obras é morta. A fé sem obras não vale nada. E se a gente está vindo para cá, para uma comunidade como essa, alimentando a nossa mente, enchendo a nossa mente de conceitos, mas esses conceitos nunca mudam os nossos afetos e nunca geram disposições e atitudes diferentes, tem alguma coisa errada com a gente. O versículo 45 nos mostra que tem gente que pensa que é filho, que pensa que é filho de Deus, que frequenta a igreja e pensa que é filho de Deus. Você está ouvindo isso? Mas não é. Porque nunca responde ao amor do Pai. Nunca. O versículo 45 também nos mostra que tem gente que é filho de Deus, que é filho de Deus, mas não parece. Não parece. Porque as suas atitudes não apontam para o Pai, os seus trejeitos não apontam para o Pai, o seu amor, ou a ausência do amor, não aponta o seu Senhor. O versículo 48 também responde a essa pergunta, dizendo assim: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ah, meu Deus do céu, como assim a gente vai ser perfeito? Como? Eu me sinto tão frustrado diante desse versículo quanto você. A primeira sensação que a gente tem quando a gente lê esse versículo é: eu não consigo. Se você está pensando assim, eu também estou pensando assim. E não é só por humildade, é por consciência de que a gente não dá conta. Nós não damos conta de fazer o que a gente acabou de ouvir. Mas Cristo consegue. Cristo consegue. Quando Deus enviou Jesus ao mundo, Ele veio e viveu dessa forma. Ele intercedeu por nós. Ele nos amou de maneira desinteressada. Ele mostrou um amor altruísta. Ele abriu mão do fato de ser o próprio Deus. Não havia orgulho, soberba na pessoa dele. Ele viveu a vida que nós deveríamos viver em obediência à lei. Jesus foi 100% perfeito. Foi exatamente por Jesus ter sido perfeito nisso, é que Ele pôde decidir morrer no nosso lugar, naquela cruz. Jesus não morreu naquela cruz por conta dos erros dele, por conta da culpa dele, do pecado dele, mas por conta da minha culpa, da minha incapacidade, das minhas maldades, da minha insuficiência. Cristo assim nos perdoa. E todos aqueles que estão conscientes aqui nesta noite de que são imperfeitos e que não conseguem dar conta das exigências da lei, podem se apropriar do perdão. Podem ser completamente lavados. Nós podemos ser completamente lavados pelo sangue de Jesus. Basta que a gente simplesmente confesse o nosso pecado e nos apropriemos
desse perdão gracioso. O mesmo Cristo que consegue, que perdoa, é o Cristo que empodera. E se você passar por esse processo de arrependimento e de aceitação do perdão de Deus e caminhar pertinho dele, sabe o que é que vai acontecer? Você vai começar a pegar o jeitão dele. E você vai começar a agir e se comportar como ele gosta. Às vezes nem vai perceber. É engraçado assim, quando você olha um casal que está junto há muito tempo, às vezes você olha para um e você percebe que nesse um existem os trejeitos do outro. Já percebeu isso? O jeito de falar, uma expressão, a maneira de mexer a cabeça, é de tanto andar junto. É isso que precisa acontecer com a gente. Se a gente andar com Jesus, a vida dele começa a influenciar a nossa vida. João 15:5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se vocês permanecerem em mim, diz o texto, o fruto do Pai aparece na nossa vida. Mas sem Ele, a gente não pode fazer nada. A gente não consegue ser um parente melhor. A gente não consegue ser uma sogra melhor, um sogro melhor, um genro melhor, uma nora melhor, uma prima melhor, um primo melhor. A gente não consegue. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Nada. Concluindo, gente, quem são os parentes que mais têm te tirado do sério e drenado as tuas energias? Espero que você já tenha pensado enquanto a gente conversava aí nos últimos minutos. Quem são os parentes que mais te tiram do sério? Que imperfeições eles revelam em você? Já pensou nisso? As pessoas que mais chacoalham a gente, que mais mexem com a gente, são aquelas que mais revelam coisas em nós que a gente não gostaria de descobrir. Impaciência, brutalidade, arrogância, orgulho. Pode ficar atento. Quando surge uma pessoa assim, o seu pior vem à tona. Portanto, a presença dessas pessoas não é uma casualidade. Elas não estão presentes na sua família porque simplesmente você deu azar. Elas estão presentes na sua família porque Deus as colocou ali como um presente para mim e para você. Para a gente poder perceber o que a gente não gostaria de perceber. Que virtudes Deus quer dar a você através dessas pessoas? É curioso, gente, mas algumas virtudes que Deus quer colocar na nossa vida vão passar pela instrumentalidade dessas pessoas complicadas. A gente começa uma mensagem como essa, falando de parentes inoportunos, e a gente tem a sensação de que a gente vai chegar no final da mensagem com a dica de como viver longe deles, né? E agora a gente está terminando com a convicção de que a gente precisa deles. Exatamente isso. Eles são importantes. E Deus vai usar a presença deles para fazer de mim e de você gente melhor, mais paciente, mais humilde, mais servil, gente mais atenciosa, mais disponível. Como eu posso me aproximar de Jesus para isso? Se você não se aproximar de Jesus, as pessoas inoportunas, os parentes inoportunos, só vão tornar a sua vida um inferno. Mas se elas estiverem por perto, e você estiver perto de Jesus, o milagre começa a acontecer em mim e você. Que tipo de parente tenho sido para as pessoas da minha família estendida? Para de pensar um pouquinho nos outros, pensa em você.
Que tipo de parente você é? Você é daqueles que, quando alguém recebe a notícia de que você está para chegar, o pessoal faz festa? Ou tem vontade de pular do 5º andar? Você tem lesado com o seu jeito de ser algumas pessoas da sua família? É bem possível que alguns de nós estejamos fazendo isso. Como posso remediar a minha postura? O que você pode fazer para mudar? Teu jeitão, teu comportamento, por causa de Jesus, por causa de Jesus. Como posso me aproximar de Jesus para isso? Não adianta você descobrir o que você precisa fazer, se você não se aproximar de Jesus. Se você não se aproximar de Jesus, se eu e você não nos aproximarmos de Jesus, as nossas boas ideias serão incapazes de nos transformar em boas pessoas. Só Ele pode. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Feche os teus olhos, converse um pouquinho com Deus, respondendo acerca daquilo que a gente acabou de estudar nessa noite.